Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Sentados, inclinemos a nossa cabeça, rezemos no íntimo do nosso coração, invocando ao Divino Espírito Santo, que venha nos ajudar a compreender tudo o que a Palavra de Deus hoje nos revela. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus a partir do Evangelho de Mateus. A cada domingo, o Senhor nos dá uma dose de graça, de bênção, de alimento da sua palavra e do sacramento da Eucaristia, um alimento que nos faz mergulhar no mistério do seu reino. Tomem comigo o seu folheto, o número 9. Nós estamos hoje no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, do versículo 25 até o versículo 30. Crianças pequeninas, crianças, prestem muita atenção, porque o Senhor fala também de vocês hoje. Vamos lá? O texto começa assim: Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer, todos juntos? Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Para lá. O que é que estava acontecendo? Que ambiente era que Jesus de repente põe-se a dizer, dirige-se ao Pai numa oração de louvor, dizendo ao Divino Pai Eterno: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Que coisas são essas que o Divino Pai Eterno esconde dos sábios e entendidos e revela aos pequeninos?
Que coisas são essas? Quem são os sábios e entendidos de quem o Pai Eterno esconde estas coisas? Quem são os pequeninos a quem o Pai revela essas coisas? O que estava acontecendo? Porque de repente Jesus põe-se a dizer assim ao Pai Eterno: permitam-me situar os irmãos e irmãs nos acontecimentos que antecederam esse texto. Domingo passado foi a festa de São Pedro e São Paulo. Nós tomamos o evangelho da festa e não pegamos o fechamento do evangelho de Mateus. No capítulo 10 terminava dizendo assim, no capítulo 10, que era para ser o 13º domingo do tempo comum, mas foi a festa de São Pedro e São Paulo. O texto seria esse: Jesus anuncia sua paixão, morte na cruz, sua rejeição em Jerusalém. Os discípulos e a multidão estão acompanhando Jesus numa empolgação danada. De repente, ele anuncia sua paixão e morte. Tem uma crise enorme na multidão e nos discípulos, não entendendo e não aceitando essa ideia de seguir Jesus, o Messias que vai morrer na cruz. E Jesus, de repente, no final do capítulo 10, brada dizendo assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Jesus diz que não só ele vai ser rejeitado, perseguido e morto na cruz, mas todo mundo que o segue precisa também tomar a sua cruz e seguir Jesus. E ele ainda diz: quem procura conservar sua vida vai perdê-la. Quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Aí, hoje nós estamos no capítulo 11, versículo 25 a 30. Se você chegar em sua casa e pegar a Bíblia e ir lá no capítulo 11 de Mateus, do versículo 1 até o versículo 24, que antecede esse texto, tem uma coisa muito curiosa. Jesus está na Galileia. O país de Israel era dividido em duas grandes regiões, o norte e o sul. A Galileia é o norte, a região do mar da Galileia, a região do Rio Jordão, de terra fértil, de muitas condições de plantar, de cultivar, de criar animais, de pescar. E Jesus começa a pregar o evangelho na Galileia, e o povo da Galileia não acolhe a pregação de Jesus. Quer dizer, os vizinhos mais próximos de Nazaré, que fica no extremo, mais afastado, mais fora no extremo da Galileia, os vizinhos das regiões próximas de Nazaré não acolhem a pregação de Jesus. E Jesus, numa certa altura, no começo do evangelho do capítulo 11 de Mateus, ele diz assim, para as cidades onde ele está pregando, lá perto do mar da Galileia, ele diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Por quê? Cidades muito mais pecadoras e miseráveis no pecado escutaram a pregação dos profetas e se converteram. Aqui vocês escutaram a mim e não se converteram. Portanto, aqui não vai ter milagre, porque aqui não há conversão. E aí, o povo fica numa confusão tão grande com relação a essa bronca que Jesus dá a eles, que João Batista está lá na cadeia, está na prisão. João Batista escreve um bilhete para Jesus, porque seguramente lá da prisão João Batista fica sabendo do que está acontecendo, Jesus e os apóstolos na pregação do evangelho, no anúncio das coisas do reino. João Batista lá na prisão fica sabendo dessa confusão, e João Batista também entra numa certa confusão. Escreve um bilhete para Jesus: Senhor, és tu aquele que devia vir, ou devemos esperar um outro? Vixe Maria, para deixar João Batista em dúvida, um homem cheio de convicção daquele jeito,
tinha que ter um ambiente muito desordenado, não tinha? Então, diante desse povo da Galileia, que rejeita a pregação de Jesus, onde ele está realizando os milagres, os prodígios, os sinais, e pregando o anúncio do reino, é diante desse questionamento de João Batista, que Jesus põe-se a dizer. Agora tomem de novo comigo o texto, aí dos que você tem à mão. É nesse ambiente de hostilidade, de quem não aceita ouvir Jesus e permitir que a palavra de Jesus os transforme, os converta, os prume na direção do que Deus quer, é nesse ambiente hostil à palavra e à ação de Jesus que ele diz isso. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas. Que coisas são essas? O reino e os segredos do reino dos céus. Estas coisas para Jesus são muito caras, muito importantes. E ele diz ao Pai, eu te louvo porque essas coisas do reino e dos segredos do seu reino, os sábios e entendidos desse mundo não vão ficar sabendo nunca, porque o Senhor revela o reino e as coisas do reino, crianças, aos pequeninos, que não significa somente pequenino no tamanho, mas significa pequenino também interiormente, fisicamente, espiritualmente pequenino. De outras formas, Jesus vai dizer assim: quem não nascer de novo, quem não se tornar como uma criança, não entrará no reino. E o povo pensava, será que alguém vai ter que voltar para o útero da mãe e nascer de novo? E Jesus falava de um processo de, escutando a palavra de Deus, tornar-se pequeno significa tomar consciência da minha pequenez e dizer a Deus, o Senhor que é Senhor do céu e da terra, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, seja feita a vontade do Senhor na terra e no céu. Mas, irmãs e irmãos, os pequeninos são também os discípulos de Jesus, que mesmo vendo a rejeição dos que ouviam a pregação, os discípulos perseveram e continuam seguindo Jesus. Tomem, continua o texto, versículo 26, todo mundo lê bem bonito, bem forte. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Irmãs e irmãos, agrada ao divino Pai eterno olhar para nós, e quem de nós se sente sábio e entendido, grande nas coisas desse mundo, é do agrado do Pai eterno não revelar para nós os mistérios do seu reino. Essa palavra de Deus apresenta para nós as condições reais para você pedir hoje de Jesus, do Pai eterno, um milagre, uma graça especial. Dizer a Jesus, dizer ao Pai, Senhor, dá-me a graça de ser pequenino. Senhor, vence tudo que em mim me faz sentir que eu sou sabidão, entendido das coisas, e não acolho a singeleza do seu reino, as coisas pequenas, simples e humildes do reino do Senhor. Irmã, irmão, num tempo de silêncio, peça ao Senhor que torne você pequenina, pequenino diante do Pai. Peça ao Senhor que não esconda os segredos do reino dos céus a você. Amém. Agora Jesus vai desenrolar, mostrando para a gente algumas pistas de como ser pequenino. E ele vai apresentar um modelo perfeito de alguém que não se considera sábio e entendido, mas aceita ser pequenino. O nosso mundo não aceita ser pequenino. Eu vou citar um exemplo
bem extravagante. O que seriam os sábios e entendidos hoje, na nossa cultura, na nossa sociedade, na economia, na política, na cultura e também na igreja, na fé? Em tempos dessa crise política que nós vivemos, todo mundo já ouviu falar de delação premiada, não já? O que é uma delação premiada? É uma pessoa criminosa, que tem o privilégio de saber as fofocas e os crimes dos outros, e que se apresenta à justiça dizendo: eu posso dedurar aquele, mas eu quero saber que privilégio, que prestígio vocês da justiça me darão. Não é maluco? Portanto, ser sábio e entendido hoje, no mundo de hoje, é saber dos erros e das quedas do outro, para poder continuar sendo errado, criminoso, bandido, corrupto, e ter privilégio diante da justiça e da lei, apontando os erros dos outros e entregando os outros, e ainda saindo beneficiado. Esses são os sábios e entendidos de hoje. Mas é muito fácil entender esses sábios e entendidos também a quem o Pai não revela os segredos do reino. As crianças e os adolescentes hoje, com a internet, com o celular, têm acesso a tanta porcaria, que a meninada de hoje tem orgulho de saber tudo quanto é porcaria do mundo, não tem? E de dizer para o pai e a mãe: você está por fora, você não saca nada. Isso existe? Os pequeninos de hoje perderam a pequenez diante de Deus, porque a desgraça imoral, corrupta, desonesta, que destrói e corrói o caráter e a pureza de coração de nossas crianças e adolescentes, as torna sábias e entendidas do que não presta. Não é não? Vamos continuar no texto. Versículo 27. Continue, todo mundo. Crianças, presta atenção. Vamos sair dessa igreja hoje, todo mundo com a graça de ser pequenino. O Senhor pode realizar esse milagre, que parece um absurdo até para nós mesmos. Juntos: tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Continua. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Continua. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Para lá. Lista para ser pequeno. A primeira coisa é saber que quem pode ajudar você a conhecer Jesus é o Pai, e quem pode ajudar você a conhecer o Pai é Jesus. Ser pequeno, depender de Jesus, depender do Pai eterno em tudo, como uma criancinha depende do colo, do regaço da mãe e do pai. Ser pequeno significa: eu dependo do Pai eterno para que eu conheça Jesus e Jesus me faça conhecer a Ele. Eu preciso de Jesus para que eu conheça o Pai e conheça Jesus e receba a salvação que Jesus traz. Ninguém conhece o Pai senão aquele a quem o Filho o quiser revelar. Irmã, irmão, ser pequenino é muito mais do que ser uma pessoa baixinha, de poucos anos de idade, que apronta e faz tudo do jeito que quer. Ser pequenino é, apesar de ter condições e até acesso a muitas coisas grandes, inclusive dos erros dos outros e dos próprios erros, recusar esse caminho e assumir um caminho de dependência do amor do Pai e de Jesus. Amém? Diga comigo: Pai eterno,
Pai eterno, eu dependo de Jesus. eu dependo de Jesus Para te conhecer. para te conhecer. Jesus, Jesus, eu dependo do Senhor eu dependo do Senhor para conhecer o Pai. para conhecer o Pai. Amém. Amém. Irmã, irmão, quando você aceita ser pequenina, pequenino, quando você põe Jesus, o Pai e o Espírito Santo no centro da sua vida, olha o que acontece. Leia. Desculpe, retome. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Irmã, irmão, Jesus te convida, vem a mim. Se você está cansada, cansado, fatigado, se os seus fardos estão pesados, vem a mim que eu te darei descanso. Só que a gente não vai a Jesus se o fardo está pesado, se a gente está cansado, se a gente está fadigado. Para onde a gente vai? Para o boteco, para o shopping, para a loja, para a frente da televisão, do computador, não é? Do celular. Não vamos a Jesus. Eu não quero ofender a pureza de coração de alguns aqui na igreja, mas é minha obrigação dizer uma coisa, porque constantemente alguém me aborda na porta da igreja, ou quando vai falar comigo, dizendo uma coisa que é escandalosa. Nós pregadores, muitas vezes não temos uma experiência profunda do amor de Deus, da sabedoria dos pequenos, e nós não conseguimos transmitir e levar as pessoas a conhecer Jesus, a encontrar Jesus, o único que pode nos acolher. Vinde a mim, conduzir as pessoas a Jesus, as pessoas que estão cansadas, fatigadas sob o peso dos fardos, porque só Jesus dá descanso. Nós somos escravos da fadiga, do cansaço. E o mais grave, nós somos tão estressadas e estressados. Nós somos tão infelizes com o presente, que a gente queria ter mais. Indiferentes com o passado, porque a gente acha que não recebeu tanto que a gente já merecia. E inseguros com o futuro, porque a gente tem medo de não conseguir realizar os sonhos da gente. Nós somos cansados, fatigados, o fardo é pesado porque nós vivemos sob o domínio de uma escala de conquistas, que o mundo do consumo, da ambição, o mundo dos grandes, bombardeia a gente com a doutrina dos bens, da riqueza, da vaidade, do consumo, da vaidade, da fama, do prestígio, do privilégio, que a gente está sempre com sensação de prejuízo. Não é assim? Ainda não fiz a minha casa do jeito que eu queria, o lote ainda não é onde eu queria, o carro ainda não é do jeito que eu queria, a moto não é do jeito que eu queria, esse marido não é do jeito que eu queria, essa esposa não é do jeito que eu queria, esses filhos não são do jeito que eu queria, esse pai e essa mãe não são do jeito que eu queria. A gente está insatisfeito com tudo o tempo inteiro, não é assim? E o mais doloroso, a gente deita para dormir e já acorda cansado. Mas eu vou assustar vocês agora. Aí você acorda cansado, chega em casa, liga a televisão nos canais católicos. Aí tem lá na televisão à noite um programa, os padres apresentando os programas lá, cantando, fazendo os shows deles. E de repente aparece um padre lá na televisão, vendendo para você um produto natural, que não é remédio, mas é um complemento para a sua saúde. E o padre ainda fala, o vendedor, marqueteiro que está junto com ele fala:
padre, as pessoas que deitam, dormem, acordam com sensação de cansaço, esse comprimido não é remédio, gente, é um complemento. Você toma, você vai acordar descansado, fortalecido. E o padre vira um vendedor de remédio que nem é remédio e nem é reconhecido como remédio, porque não tem paciência e não aceita ser anunciador de que o único remédio que dá descanso, o único remédio que recupera a nossa fadiga, o único remédio que devolve-nos o vigor é o Senhor Jesus. Amém? Amém? Pode dar um grito. De vez em quando, sobretudo as pessoas mais idosas, não é? Que perderam a saúde física, ficam em casa com as preocupações dos filhos, dos netos, preocupados. De vez em quando a gente vai visitar os doentes. Cadê a Marli e a Sônia? Não é assim? A gente vai visitar os doentes, tem lá aqueles remédios, tudo que os padres anunciam e que as rádios católicas e televisão católica anunciam, não é? E a gente não anuncia Jesus como o único produto que não é remédio para as coisas da farmácia, mas é o remédio que o Pai Eterno te dá e te cura e te restaura. Que você não só acorda descansado, mas ainda que você passe a noite inteira em oração ou trabalhando, você amanhece descansada e descansado. Amém? Eu tenho vergonha quando uma pessoa me aborda na porta da igreja e fala: padre, o senhor vê tal programa? O senhor escuta tal rádio? O senhor já viu tal padre vendendo os produtos, colchão milagroso que se você deita, sai tudo quanto é artrite, astrose, astroporose, sai tudo do seu corpo. Tenha dó! E o véio e a véia compra o colchão de R$5.000, fica pagando o diacho do colchão 1 ano, e a hora que termina de pagar o colchão, já deu ele para o sobrinho, para o neto, porque o colchão é um diacho de trem que não resolve nada. Isso existe? Irmã, irmão, nós perdemos a unção da pequenez, de contar com Jesus, o remédio para o nosso cansaço, para a nossa fadiga, o remédio que alivia o fardo pesado que nós carregamos. Você que é pai e mãe, esposa e esposo, você sabe o tanto que o seu fardo é pesado, que a sua fadiga é grande. Porque você batalha, perde a sua saúde, perde o seu vigor para dar o melhor para os seus filhos. Eu vivo repetindo isso na pregação, dando para os seus filhos e netos o que você nunca teve na sua infância. E os seus filhos e netos chegam na adolescência e na juventude tudo aziado, chateados com o presente e inseguros com o futuro. Não está assim? Os adolescentes e jovens? Você dando o top dos produtos que você nunca teve, mas seu neto, sua neta, seu filho, sua filha, mesmo filhão marmanjo, filhona marmanja, está insatisfeito com o presente e de tanta preocupação com o futuro está estressado, já começou a ter um distúrbio de aceleramento na ansiedade, na respiração, que já está tomando remédio para dormir e tomando remédio para acordar. E vai à missa e ainda não reconhece que Jesus é a cura. Versículo 29. Vocês soubessem o tanto que eu sofro por falar desses trem, mas tem que falar. Versículo 29, leia, toda a igreja. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Para lá. Irmã, irmão, se você não tem encontrado descanso, nem quando você reza, nem quando você dorme,
Jesus apresenta a cura para você hoje. Ser pequeno significa: aprendei de mim que sou o quê? Duas coisas. O que está escrito? Manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. Todo mundo aqui já deve ter ouvido alguém falar assim: nossa, você tem tanta tribulação na sua vida, no seu casamento, nos seus filhos, no seu trabalho, com a sua esposa, com o seu esposo. Você enfrenta tanta tribulação, mas eu queria tanto ter o dom de ser manso e humilde de coração como você é. As pessoas não falam assim? A partir de hoje você não fale mais isso e nem escute mais isso, porque ser manso e humilde não é um dom. Ser manso e ser humilde é um aprendizado que supõe esforço, que supõe renúncia o contrário de mansidão é o quê? O que é o oposto de mansidão? Ser manso. Muita coisa, né? O oposto de manso é o quê? Bravo, mau, briguento, não é? Tem uma lista enorme. O contrário de manso é ser sábio, entendido, grandão, vigoroso, firme, que decide as coisas, que comanda, que mata um leão por dia. Eu escuto muito os pais e mães de família dizerem assim: padre, para manter essa família eu mato um leão por dia. Jesus fala para você: bobagem. Você precisava aprender a ser manso e humilde de coração. Ser manso e ser humilde é um aprendizado. Eu queria tanto ter a humildade que você, mas é um dom. Isso não é para todo mundo, não. A gente não diz isso e não ouve isso? A partir de hoje, você não vai botar isso na sua boca e nem no seu ouvido. A partir de hoje você vai dizer: ser manso e ser humilde é aprender a ser pequenino. Aprender. Irmãs e irmãos, esse aprendizado ele é tão difícil, sabe por quê? Porque às vezes, quanto mais velho a gente fica, eu já estou nesse grupo. Quanto mais velho a gente fica, mais bruto a gente é, e mais orgulhoso e tupetudo a gente vai ficando. Isso existe? Jovens, isso existe em nós mais velhos? Ser manso e ser humilde é um aprendizado. E quanto mais velho fica, mais tem que ir para essa escola de Jesus. E onde é que você aprende a ser manso e humilde de coração? Olha aqui, diante da cruz. Só a cruz pode explicar a você que tanto você tem que ser manso, que tanto você tem que ser humilde. Só a cruz. Por que é que Jesus enfrentou tanto desaforo e humilhação? Porque tinha uma causa maior. O amor que ele experimentou do Pai Eterno, um amor tão grande. Experimentou o amor do Pai Eterno, experimentou a graça de ser amado e amar o Pai, e conheceu a vontade do Pai Eterno, salvar-nos. E ele diz ao Pai Eterno: Pai, eu topo ir lá e dar a minha vida em humilhação, em mansidão, para devolver cada um daqueles orgulhosos, sábios, entendidos, arrogantes, e ensinar a eles. Eles vão aprender comigo a ser manso e humilde, Pai, e eles vão ter comunhão com o Senhor, Pai, e eles vão morar de novo no seu reino, nas alegrias do seu reino, do paraíso que o Senhor criou para eles, Pai. É o amor que Jesus experimenta do Pai que explica tanta mansidão e tanta humildade. Se você, na sua experiência de oração, não conhece e não aprende
Porque ser manso desse jeito e humilde desse jeito, você pode rezar o tanto que for mil Ave Maria por hora, que você não vai chegar lá. Isso aqui é um aprendizado. Por isso é preciso, eu dizia que o evangelho do domingo passado era esse, se não fosse a festa de São Pedro e São Paulo, o evangelho era: se alguém quem ama seu pai e sua mãe, seu filho e sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue cada dia, não é digno de mim. Irmã, irmão, qual é a medida que o Senhor pede e quer ensinar a você hoje o caminho da mansidão e da humildade? Veja como é que termina o texto. O último versículo, 30. Todo mundo? Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olhe para a cruz. Tem cabimento Jesus chama essa madeira, esses cravos, essas feridas, a coroa de espinhos, tem cabimento Jesus dizer que isso é suave e leve? Tem cabimento porque tem uma experiência de amor. Todo casamento que acaba por quê? Porque acaba a disposição em dar a vida como Jesus deu um para o outro, não é? Toda fé acaba porque a pessoa desiste desse caminho de mansidão, de humildade, esse jugo suave, esse fardo leve. Eu tive e tenho a graça de poder dizer isso também como um testemunho pessoal, de tantas mulheres e homens idosos, pais e mães de família, que enfrentaram um embate grandioso para sustentar um casamento, para sustentar a família no caminho das coisas de Deus, para dar uma formação firme, vigorosa no caminho de Deus. Pessoas que passando por tribulações enormes, você convivendo com elas e pensa, mas como é que essa pessoa enfrentando uma batalha desse tamanho, dá conta de ser mansa desse tanto e humilde desse tanto? Antigamente, tinha um tipo de oração que a gente chamava de jaculatória, que a gente ficava repetindo, jaculando o dia inteiro, repetindo pequenas orações. E uma delas era que as pessoas idosas rezavam muito: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Eu conheci e conheço esposas e esposos, pais e mães, que chegaram a dar um testemunho de verdadeira santidade na missão, na família, rezando uma reza simples desse. Inclusive gente analfabeta, simples, pobre, pequenino, mas que aprendeu esse segredo do reino: ser manso e humilde. Irmã, irmão, talvez esse milagre seja o milagre mais difícil de você alcançar, porque esse milagre só vai acontecer se você querer aprender com Jesus a ser manso e humilde de coração. Esse milagre, ele opera, mas é só se você permitir, é só se você aceitar aprender com ele. Ele cura o joelho, ele cura o coração, ele cura a artrite, a artrose. Jesus cura tudo quanto é coisa. Ele é melhor do que esses remédios aí que os crentes e os padres vendem tudo na televisão.
Mas o maior milagre de Jesus é transformar-me de sabidão, de entendedor das coisas, transformar-me em pequenino, em manso e humilde de coração. Repito e termino com isso: só há pequenez, só há mansidão e humildade se há experiência de amor do Pai e de amor de Jesus. Se você não experimenta esse amor, você não vai dar conta nunca de renunciar às suas grandezas. Eu te proponho que agora você faça um exercício de aprender com Jesus. Que você passe essa semana inteira, se for o caso, você escreva essa frase e ponha de pendurado no seu carro, na geladeira, no seu quarto, na sua cama, na sua mesa de trabalho. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E o milagre vai acontecer. Amém? Incline a sua cabeça. Põe a mão no seu coração. Reze. Peça de Jesus essa graça. Peça de Jesus esse milagre. Senhor, faça-me pequenino. Faça-me, Senhor, manso, humilde de coração. Faça-me, Senhor, experimentar o seu jugo suave e o seu fardo leve na minha missão na família, no trabalho, na igreja, no mundo. Dá-me, Senhor, dá-me essa graça. Realiza em mim esse milagre. Conheço meu coração, não manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Fiquemos de pé. Deixe o folheto no banco. Estenda as duas mãos aqui para a cruz de Jesus. Criançada, crianças, também vocês que são pequeninas, pequeninos,
Estenda as mãozinhas aqui para a cruz de Jesus. Reze do seu jeito, conforme o Espírito Santo te inspirar. Ou se preferir, reze comigo. Senhor Jesus, manso e humilde de coração, carregou a cruz no caminho do Calvário, subiu com a cruz no Monte Calvário, no alto da cruz foi pregado, e do alto da cruz mansamente, humildemente derramou o seu sangue como remédio para a minha salvação, remédio que cura tudo que me faz achar que sou sábio demais, entendido demais, e não tenho humildade, e não tenho mansidão. Jesus, manso e humilde, faz-me pequenino aos pés da sua cruz, faz-me manso, faz-me humilde de coração, que eu experimente o seu amor, o amor do Pai, o amor do Espírito Santo, em mim, e esse amor me encha de vigor, e esse amor me faça descobrir o jugo suave, o fardo leve que Jesus me dá. Põe a mão no seu coração e apresente a Jesus suas fadigas, seu cansaço. Apresente para Jesus aquilo que está sendo pesado para você, o seu fardo, o seu jugo que tem sido pesado para você. Jesus sabe que é pesado para você. Apresente para Ele esse peso, essa fadiga, esse cansaço, esse fardo pesado. Jesus, eu quero aprender com o Senhor e receber do Senhor o fardo leve, o jugo suave que só o amor pode dar. Jesus, dá-me o seu jugo, dá-me o seu fardo suave e leve, na minha família, no trabalho, no mundo, na igreja. Amém. Amém.